Ainda que sentados, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na Epístola aos Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler os versos 31 a 39. Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas a um matador. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de vos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos chegando ao final do capítulo 8, no estudo que estamos fazendo na Epístola aos Romanos, e nós já vimos, a título de introdução, vamos dizer que, primeiro, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Segundo, os filhos de Deus não receberam um espírito que os escraviza para temerem a condenação. Terceiro, os filhos de Deus receberam um espírito que os adota como filhos e por isso podem clamar Abba, Pai. Em quarto lugar, os filhos de Deus têm o testemunho do Espírito Santo quanto à sua condição de filhos. Quinto, os filhos de Deus são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Em sexto lugar, os filhos de Deus participam dos sofrimentos de Cristo. Em sétimo, os filhos de Deus participarão da glória de Cristo. Em oitavo lugar, as aflições dos filhos de Deus no tempo presente não se comparam com a glória que está por vir. Em nono lugar, a criação aguarda com muita expectativa a revelação dos filhos de Deus. Em décimo lugar, a criação ficou sujeita à inutilidade, mas será libertada da escravidão, da decadência, e participará da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Em 11º lugar, os filhos de Deus, mesmo tendo o Espírito de Deus, gemem no seu espírito, esperando a redenção dos seus corpos. Em 12º lugar, os filhos de Deus foram salvos na esperança da revelação da glória dos filhos de Deus. Em 13º lugar, vimos que os filhos de Deus esperam a revelação da glória dos filhos de Deus pela fé. Em 14º lugar, os filhos de Deus esperam o dia da revelação da glória dos filhos de Deus com paciência. Em 15º lugar, vimos que os filhos de Deus não estão sozinhos, enquanto aguardam a revelação da glória dos filhos de Deus. Em 16º lugar, os filhos de Deus sabem que o Espírito de Deus intercede por eles de acordo com a vontade de Deus. Em 17º lugar, os filhos de Deus sabem que Deus age em todas as coisas para o bem deles.
O texto diz, esse texto eu vou ler. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Depois vimos em 18º lugar que os filhos de Deus sabem que o Pai tem como propósito conformá-los à imagem de seu Filho. O texto diz assim, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E em 19º, nós vimos que os filhos de Deus sabem que foram predestinados, chamados, justificados e glorificados. O texto diz, e aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Isso tudo nós já vimos e nós vamos ver hoje, tendo em vista a nossa condição de filhos de Deus e o propósito de Deus para os seus filhos, nós somos então chamados à reflexão, somos chamados a refletir. Por isso que o apóstolo diz, que diremos, pois, diante dessas coisas? O que é que nós vamos dizer diante do que já foi dito? E diante do que ele vai dizer agora ainda. Por isso que para não nos deixarmos abater diante das lutas e dificuldades, o apóstolo faz algumas perguntas que nos obrigam a refletir sobre algumas questões. A primeira pergunta que ele faz é a seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que nós estamos realmente conscientes de que Deus é por nós? Será que nós estamos conscientes de que Deus está do nosso lado? Isto é, está conosco e está lutando, se podemos assim dizer, por nós, pelejando por nós. Se Deus está do nosso lado, quem ousará vir contra nós? Será que tem alguém maior do que Ele? Será que existe algum poder maior do que o de Deus? Como podemos saber então que Deus está do nosso lado? Primeiro, porque Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, diz o texto. Essa é a razão maior pela qual nós podemos saber que Ele está do nosso lado. Jesus não foi obrigado a ir à cruz, Jesus não foi obrigado a morrer por nós. Ele fez isso voluntariamente. Agora, se custou. Bom, no Evangelho de João, no capítulo 10, que nós encontramos uma declaração de Jesus que não pode ser ignorada. No capítulo 10, ele diz assim, vamos ler a partir do 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele disse, eu dou. Ele disse, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida
para retomá-la. Em outras palavras, eu dou a minha vida à morte, eu me disponho a morrer, eu faço isso voluntariamente. E ele disse, depois de dizer essas palavras, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ele tem o poder de dar, como deu, e tem o poder, como teve, de retomá-la. Ele teve o poder de ir à cruz e teve o poder de ressuscitar. Ele diz que isso ele fez espontaneamente. Por isso que ele diz, ninguém atira de mim. Ninguém atirou dele. Ninguém tirou a sua vida. Mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Então, é preciso que entendamos isso. Quando Paulo, o apóstolo, diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, Jesus se deu voluntariamente. Se deu porque houve acordo entre ele e o Pai para agirem dessa maneira. A Bíblia fala do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Não que o Cordeiro tenha, Jesus, o Cordeiro, tenha sido morto antes da fundação do mundo, mas que nos planos eternos isso já estava definido. Não vou entrar em detalhes, porque senão nós vamos nos desviar do assunto. Não nos cabe discutir aqui sobre por que então o pecado entrou. Deus sabia que ia entrar e Ele já providenciou de antemão a solução para o pecado do mundo, para o pecado do homem, aquele que nele crê, através da morte do seu Filho. Então isso já estava decidido. Mas Jesus se ofereceu então voluntariamente, mas o Pai também. Hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais, e o Pai o entregou por nós. Alguém pode pensar em dor maior do que ver o seu filho indo à cruz, sofrendo injustamente, sendo ridicularizado, sendo zombado, vilipendiado, xingado, ultrajado, diminuído, cuspido, zombado. Se isso foi difícil para Jesus, e nós sabemos que não foi fácil, imaginem os irmãos, um pai ver o filho vivendo essa situação e vendo o final disso, vendo ele ser morto. Mas foi esse o plano, foi esse o propósito, foi essa decisão do Filho, em comum acordo com o Pai, para um propósito eterno, para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos de Deus, pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, pudéssemos ser lavados, limpos de todo pecado e de toda iniquidade. Então, como podemos saber que Deus está do nosso lado? Porque Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós. E quando isso é dito, convém dizer o que já dissemos também. Ele não fez isso por imposição do Pai, mas ele, em acordo com o Pai, se ofereceu para ser essa oferta, esse sacrifício que haveria de nos redimir. Então, Deus está do nosso lado porque Ele foi capaz de dar o seu próprio Filho por nós. Deus está do nosso lado porque o seu Filho, que hoje é Senhor, foi até a cruz por nós. Segundo lugar, Deus está do nosso lado porque Deus
O texto diz: se Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, juntamente com o seu Filho, e de graça todas as coisas? Isso inclui todas as coisas. Isso inclui tudo o que eu e você necessitamos, em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em toda hora, em todo lugar. Como não nos dará juntamente com Ele, o seu Filho, e de graça todas as coisas? Então, Deus está do nosso lado, está lutando por nós, combate por nós, se podemos assim dizer, porque é um combate no qual nós sabemos Ele nunca será derrotado, muito pelo contrário. E quando sabemos que Ele é vitorioso, nós sabemos que também somos vitoriosos. A segunda pergunta que o apóstolo faz é: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? A resposta é: ninguém que o fizer terá êxito. Porque é Deus quem nos justifica, diz o texto. Nós sabemos que existem três formas de nós ouvirmos uma voz de acusação. Nós podemos ouvir o nosso espírito, onde habita o Espírito de Deus, trazendo a nós convicção de pecados, para que nós nos arrependamos e nos convertamos. Isso no início. Depois, na vida do dia a dia, quando cometemos algum pecado, Ele traz a nós consciência do pecado e nos leva a confessar esse pecado para arrependimento. E nesse caso é um convencimento, é um constrangimento, não uma acusação. Lá na primeira epístola tem muitos textos que o Senhor me deu agora enquanto estávamos cantando aqui. E está na 1 de João, não vai aparecer ali. 1 de João, capítulo 3, versículo 21. Aliás, um pouco antes. Diz assim: filhinhos, não amemos, verso 18. 3:18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas, uma outra versão diz assim: pois se o nosso coração nos condenar, Deus é maior. É isso que diz o verso de número 20. Quando é que o nosso coração nos condena? Quando nós praticamos o mal, quando nós pecamos, quando nós pecamos contra Deus, pecamos contra os irmãos. Seja qual for a natureza do pecado, nós somos condenados. O coração, o nosso espírito nos condena. Isso não é acusação. Ele atesta, é como uma luzinha que acende e fica piscando. Olha, não foi certo o que você fez. Não está legal a sua maneira de agir e de proceder. Isso nos incomoda, nos inquieta e só temos paz quando confessamos o nosso pecado e nos arrependemos dele. Se tivermos pecado contra alguém, temos que ir a essa pessoa. Se pecamos contra essa pessoa, pedimos primeiro perdão a ela e depois a Deus e ficamos em paz.
porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, ou de cada pecado, porque assim pode ser traduzido o texto. Mas o texto diz assim: amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então, esse tipo de acusação não é aquela acusação, olha, está vendo? Não, o Espírito de Deus nunca nos acusa, o Espírito de Deus nunca põe o dedo no nariz da gente. O Espírito de Deus nos constrange com amor. É como se alguém colocasse a mão no seu ombro e dissesse: olha, a coisa não está legal não. Vem cá, vamos mudar essa situação. Vai lá, resolve essa situação. Vai lá, pede perdão, reconcilia com seu irmão, reconcilia-te com Deus, o Pai. É uma voz amorosa, é uma voz doce, é uma voz de amor, não é voz de acusação. Agora, existe uma outra voz. Você foi perdoado, acabou de confessar o seu pecado e você mesmo muitas vezes não se perdoa. Então, isso aí já é uma outra situação, mas eu acho que não vale a pena entrar nela agora. É a dificuldade que muitos têm de perdoar-se a si mesmo. E ficam se autocondenando quando Deus já os perdoou. Mas isso é uma outra história, isso é entrar por um caminho bem complexo e difícil de ser tratado agora dentro desse contexto. Mas existe uma outra coisa bem comum, é a acusação do inimigo. É você ter sido perdoado. Todos nós pecamos muito, pecamos de várias maneiras, desde que nos entendemos por gente, desde que conhecemos a Deus, nós sabemos que pecamos muito. Por isso que eu pessoalmente, eu creio que você da mesma forma, se você pudesse começar tudo de novo, você começaria de outra maneira. Você não incorreria em erros que você cometeu. Possivelmente há muitos erros dos quais você sente vergonha de tê-los cometido. Isso não é diferente comigo. Quantas coisas eu já fiz, das quais eu me envergonho, as quais eu queria nunca ter cometido, mas cometi. Agora, eu sei que fui perdoado. Agora, o inimigo muitas vezes pode trabalhar na sua, na minha, se eu deixar, e na de qualquer pessoa, dizendo: olha, você lembra daquele dia, daquela ocasião? Ele é o caluniador. É esse o significado do seu nome. Em Apocalipse capítulo 12, fala de um momento em que diz assim, versículo 10, Apocalipse 12, 10: ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Esse é o papel dele, nos acusar diante de Deus e acusar aqui, ficar buzinando na sua mente, porque ele pode fazer isso se você não mandar ele andar. Se você se deixar levar por pensamentos negativos, então você vai se sentir assim, dessa maneira. Mas o texto diz:
Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. E o texto diz, eles o venceram. Por quê? Porque eram bonzinhos, eram santos em si mesmos. O texto diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Aqui fala de pessoas que se valeram do sangue de Jesus contra toda e qualquer acusação que veio sobre eles. Eu e você não temos que aceitar nenhuma acusação, a menos que seja aquele constrangimento do Espírito, mas a acusação de algo que você já confessou, do qual você já se arrependeu, então você não tem que aceitar. Você tem que repreender e dizer, arreda Satanás, porque isso não vem de Deus. A missão dele é fazer isso. Ele faz isso dia e noite, diz a palavra do Senhor. Mas nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro. A nossa confiança não está na nossa santidade, porque a nossa santidade está em Jesus. É através dele que nós somos santificados. É pela fé nele que nós somos santificados. É pela entrega total nas mãos dele que ele nos santifica e nos aproxima, e nos atrai, e nos leva para bem perto dele. Então, não é por nossos méritos, nunca será pelos méritos pessoais de quem quer que seja. Nós vemos, bom, eu não vou falar, ia falar uma coisa, mas eu acho melhor não falar. Então, segunda pergunta, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Repetimos, ninguém que o fizer terá êxito. Primeiro, porque é Deus quem o justifica. Romanos 8,30 também diz, e aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou. O que é justificar? Se eu e você fôssemos Deus, ai de nós todos aqui. Nós somos mestres em condenar as pessoas e lançá-las no fundo do inferno. Nós somos capazes de ver os seus erros de dia e de noite, como o diabo faz. Mas graças a Deus, porque o texto diz que aos que predestinou também chamou, aos que chamou justificou. O que é justificou? Nós somos justificados com base no sangue do Cordeiro, na obra redentora de Cristo. Ele morreu por nós e ponto final. Isso não significa permissão para pecar. Se alguém foi salvo e permanece no pecado, está mostrando que nunca foi salvo. Mas se você creu em Jesus, teve um encontro com Ele, você se arrependeu, então você é um justificado. Você foi declarado justo, não porque merece, mas porque você creu em Jesus Cristo. E o resultado da justificação é paz com Deus. O Romanos 5,1 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados com Ele. E temos paz com Ele, e temos paz nele. E podemos ir a Ele sem medo, sem constrangimento. Terceira pergunta, quem os condenará? A resposta é ninguém. Por quê? O texto responde, foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então a pergunta é, quem os condenará? Como alguém vai nos condenar se Cristo veio para nos livrar da condenação? Se para isso Ele morreu,
e Ele venceu a morte, e Ele está agora à direita de Deus, e Ele intercede por nós. O sangue de Jesus derramado na cruz não tem um efeito único, tem um efeito permanente, constante. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é o justo, não sou eu que sou o justo, é Ele que é o justo. Ele é a propiciação, é Ele que nos torna propício por causa dos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. É Ele que nos faz com que Deus seja propício a nós, apesar dos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro, isso é, daqueles que vierem a crer nele. Então, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e Ele está à direita de Deus. Eu não creio que Jesus Cristo esteja em pé à direita de Deus, parado, estático, e eu não imagino Deus num trono sentado lá o tempo todo e Jesus em pé à direita dele. São figuras, eu creio, para mostrar a posição deles. Mas, e também não creio que Jesus Cristo esteja o tempo todo: olha, Pai, perdoa aquele pecado, Pai, perdoa aquele outro pecado. Isso nos pareceria ridículo. Mas fala de uma posição que Jesus adquiriu quando Ele foi à cruz e derramou o seu sangue. Então, a partir desse momento, Jesus é o nosso intercessor. E quando nós pecamos e nos arrependemos, então Ele é a garantia da nossa absolvição por causa do que Ele fez por nós. É uma intercessão constante. O seu sangue está continuamente entre nós e Deus, entre o nosso pecado e Deus. Então o sangue nos purifica, nos limpa. E eu repito, isso não é permissão para pecar. A Bíblia diz: se nós pecarmos deliberadamente, não tem ninguém que resolva isso mais, nem Jesus Cristo. O sangue dele não tem valor se eu baratear esse sangue, se eu menosprezar esse sangue, se eu simplesmente tornar barata a salvação que Ele fez, que Ele me deu. A salvação não é para pecar, é para não pecar. Romanos 8 diz: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhum tipo de condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quarta pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, a espada? Muitas pessoas pensam que se Deus está do nosso lado, nós não deveríamos ter nenhum problema. E Paulo falou de falsos apóstolos que estavam se infiltrando na igreja, estava realmente corrompendo muitas pessoas com o evangelho falso, o evangelho da prosperidade. Todo crente tem que ter muito dinheiro, todo crente tem que ter isso, tem que ter aquilo outro, todo crente não pode passar por nenhuma situação difícil. E ele então diz assim no capítulo 11 da segunda epístola aos Coríntios:
isso também não vai estar ali. A partir do verso 16. Faço questão de repetir: ninguém me considere insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, na original ele usa a palavra gloriar-se. Ao ostentar esse orgulho, ou ao me gloriar, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei, ou me gloriarei. Vocês, por serem sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma, eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nessas coisas que mostram a minha fraqueza. Então Paulo se orgulhava da sua fraqueza, de sofrer todas essas coisas, enquanto muitos hoje se orgulham porque estão numa boa, porque estão aparentemente por cima da carne seca. Não sei se estou falando a coisa como é certo, mas é mais ou menos isso aí. Então a pergunta que faz é: quem nos separará do amor de Cristo? Será que o fato de Paulo ter passado por todas essas situações, por passarmos por várias provações, por várias situações difíceis, pode nos separar do amor de Cristo? Será que Ele deixou de nos amar? Será que Ele nos abandonou, nos deixou sós? Será a tribulação? Será a angústia? Será que aqui alguém nunca ficou angustiado? Será que alguém aqui nunca foi perseguido? Quem sabe você tenha passado escassez. Coisas que eu nunca passei fome. Ele fala ou nudez, tudo que ele fala aqui ele passou. Perigo, espada. Muitos irmãos nossos estão sendo mortos pela fé em Jesus Cristo. Cristãos morrem diariamente por confessarem o nome de Jesus. Será que essas coisas podem separá-los do amor de Cristo? Nós podemos dizer que nada pode nos separar do amor de Cristo, porque o texto continua dizendo: por amor a Cristo enfrentamos a morte todos os dias.
O texto é uma citação do Salmo 44, verso 22, onde diz, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Embora essa não seja a minha nem a sua realidade, essa é a realidade de muitos do mundo de hoje. Pela sua fé em Jesus, estão expostos a perigos de morte diariamente. Foi essa situação do apóstolo Paulo, que sofreu perseguição a sua vida inteira, tentaram matá-lo várias vezes, e até que finalmente mataram-no mesmo. Segundo a tradição, ele morreu decapitado. Ele disse que estava pronto para isso, tinha o desejo de ficar para o bem dos irmãos, mas tinha também o desejo de ir, o que era incomparavelmente melhor, quando ele escreve aos Filipenses. Então, ele se refere aqui a um tipo de experiência que ele tinha no dia a dia. Ele ia num lugar, não sabia se ia sair dali vivo. Mas existe um outro tipo de morte que eu e você enfrentamos e devemos enfrentar todos os dias. É a morte do nosso eu, da nossa vontade. Hoje de manhã falamos que a criança tem que os pais devem quebrar a vontade da criança. Se o fizerem, vai ser mais fácil de Deus lidar com essa pessoa, com essa criança quando ela crescer. E se nossa vontade não for quebrada, não for anulada, então Cristo não tem condição de agir em nossa vida. Porque ou é Ele, ou sou eu. Ou é a minha vontade, ou é a vontade dele. Lucas 9, 23 a 26, esse texto está aí. Está lá. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Olha, morra para você, morra para a sua vida, morra para os seus desejos, morra para os seus ideais. Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Essa cruz aqui não é aquela, eu tenho uma cruz árdua, eu tenho que conviver com esse problema, com aquele. Isso aí não é essa cruz que ele está falando aqui, não. A cruz que ele fala é a sua vontade, é a minha vontade que tem que ser entregue à morte. Ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, quem quiser fazer a sua vontade, a perderá. Você vai ter a sua vontade, vai fazer o que você quer, mas você não vai ter a vida dele. Eu não estou dizendo que você não é salvo, eu estou dizendo que ele não pode viver a vida dele em você. Porque como dois corpos não ocupam o mesmo espaço, no contexto espiritual, ou é Jesus ou sou eu. Para que ele prevaleça, eu tenho que abrir mão da minha vontade. Isso é morte. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Ele está falando da necessidade que eu e você temos de tomar uma posição diante de várias situações, todos os dias. Todos os dias eu e você somos chamados a morrer, diante das muitas ofertas que o mundo oferece, diante de várias situações onde que eu tenho que escolher entre fazer a vontade de Deus e a minha própria vontade. Quando eu ouço o Espírito de Deus me dizendo claramente o que eu tenho que fazer, e é o oposto do que eu queria fazer, eu tenho que obedecer, se eu quero a vida dele em mim.
Se eu quero que Ele reine. Cantamos aqui hoje, reina, reina, reina. Será que nós sabemos que estamos cantando? Quando nós cantamos isso, nós estamos pedindo que o nosso eu seja morto. Isso é uma coisa, é uma morte diária, a cada momento, a cada instante. Então, esse tipo de morte, eu e você enfrentamos todo dia. Nada pode nos separar do amor de Deus que está do amor de Deus, não. Nada pode nos separar do amor de Cristo, porque em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É isso que diz o verso 37. Então nada pode nos separar do amor de Cristo, porque nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39, ele diz assim: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, mesmo que você tenha que morrer, isso não vai separar você do amor de Deus. Se você for levado a ser morto por causa do testemunho de Cristo, isso não vai separar você do amor dele. Não significa que ele abandonou você, que ele deixou você. Se eu e você formos constrangidos a tanto, podemos continuar crendo que isso não vai nos separar do amor dele. Então, nem que eu morra, nem que eu viva, nem anjos, não tem anjo, não tem demônio, nem anjos, nem demônios. Os demônios são mais poderosos do que eu e você são. Mas nós servimos um Deus que está sobre os demônios, está sobre os anjos, e Ele tem o domínio, Ele tem o governo, Ele tem a autoridade. Não é a minha força, eu jamais ousaria lutar contra um demônio. Eu, no meu nome, na minha autoridade, eu não tenho a mínima condição de vencer qualquer demônio, mas o Senhor Jesus tem, e o seu nome pode ser usado quando necessário. Então, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, o que estou vivendo, nem o que virá depois, por isso que o texto diz, nem o futuro, nem quaisquer poderes, qualquer que seja, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada. Eu não sei que tipo de situação você vive. Continuamente eu experimento lutas. Elas são travadas no meu interior, elas são travadas em situações que eu enfrento, que eu vivo. Nenhuma dessas circunstâncias pode separar-me, pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nós temos que crer que esse amor transcende a tudo isso, ele ultrapassa tudo isso. Nós vamos concluir e temos que entender que o propósito de Deus para nós, seus filhos, é bem definido. Em 28, Romanos 8, 28 a 30, nós lemos: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sempre será para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E qual é o propósito dele? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito de Deus na minha vida e na sua vida é o de
conformar-me e conformar você à imagem e à semelhança do seu Filho, para que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Ele é um modelo, assim como Deus fez com seu Filho e mostrou como é que eu e você devemos viver através do modelo de Cristo. Então ele quer que eu e você sejamos conformados a ele. Então nós enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades, e essas lutas vão sendo instrumentos de Deus para trabalhar na minha vida, na sua vida, com o propósito de nos conformar a ele, isto é, ao seu Filho. Então todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, de acordo com o seu propósito. E o texto continua dizendo: pois aqueles que de antemão conheceu, eu já li. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Não vamos falar sobre isso porque já falamos na semana passada. Então, ninguém, nem qualquer criatura, em qualquer lugar desse universo, nada poderá impedir o cumprimento do propósito de Deus para os seus filhos. E nós temos que estar conscientes disso. E temos que estar alertas para ver o que Deus está querendo fazer conosco. Nós temos que ter em mente que o propósito de Deus para nós não é que nós permaneçamos da mesma maneira como éramos quando nós nos convertemos. Deus quer que nós sejamos levados a nos conformar à imagem do seu Filho. Isso não acontece sem as várias situações que eu e você temos que enfrentar. Que o Senhor nos ajude a ter essa visão, a ter esse entendimento, para que então nós possamos estar convencidos, como o apóstolo Paulo estava, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Tudo que Ele está fazendo é resultado do seu amor por nós. É dolorido, é doloroso muitas vezes, é difícil, mas nós temos que olhar para o que Ele tem em mente, porque senão nós vamos nos fixar no que está acontecendo naquele momento e vamos deixar de tirar os nossos olhos do seu propósito. O seu propósito é o de nos conformar ao seu Filho. Temos que ter isso em mente para que nós possamos continuar. É verdade que quando nós passamos por experiências, nós ficamos abatidos, ficamos abalados, ficamos mal, e a vontade que a gente tem de desistir, é chutar o balde, é desistir de tudo, não dele, mas desistir de tanta coisa que eu faço, que você faz. Não, está muito difícil, está muito complicado, não, e você tem a vontade de, humanamente, de não prosseguir. Mas se você é de Deus, uma coisa vai acontecer. Você vai levantar-se. Aliás, você não vai se levantar. Ele vai levantar você. Ele vai levantar você, vai erguer você, e você vai continuar. Você vai continuar no rumo, na trajetória que Ele traçou para você, até que Ele diga para você o que é que você vai ter que fazer de modo diferente do que você tem feito. Nós temos que confiar nele. E na realidade, a minha experiência mostra que estas coisas
estão dentro de nós. E eu vou ler o último texto, que está em 2 Coríntios, capítulo 5. Que me veio à mente agora. Aqui diz: capítulo 5, versículo 4: pois enquanto estamos nessa casa, nesse corpo, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos. Ninguém quer morrer, mas quer ser revestido do novo corpo celestial, da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Agora o texto diz: foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. O Espírito de Deus nos dá a garantia de que o Senhor é conosco, de que o Senhor está conosco, e é Ele que levanta, e Ele que o capacita a continuar e a ir até onde Ele tem planejado para que eu e você possamos ir. Feche os seus olhos, fale com Ele sobre o que Ele tem falado com você. Senhor, Tu conheces o nosso coração, conhece o nosso interior. Tu sabes de todas as coisas. Tu conheces as nossas fraquezas, as nossas limitações são enormes, são gritantes, são muitas e difíceis de serem até enumeradas. Mas te damos graça porque o Senhor tem sido o nosso auxílio, a nossa força, e o Senhor tem nos mantido de pé. E o Senhor tem permitido que continuemos a fazer o que Tu nos tem chamado a fazer. Não sabemos até quando, mas enquanto nos deres vida, teremos também com certeza direção, orientação, força, graça e tudo que nós precisamos e precisarmos. E queremos confiar em Ti, porque dependemos de Ti. Sabemos totalmente incapazes em nós mesmos de fazer qualquer coisa para Ti. Até mesmo de seguir-te e de servir-te. Mas nós temos nos entregado inteiramente em Tuas mãos, sem reservas. E queremos nesse momento, junto com os que querem isso também, dizer ao Senhor que a nossa vida pertence a Ti. A nossa vontade é Tua, é a Tua. Nós queremos o Teu governo, queremos o Teu domínio sobre nós. Queremos que a Tua vontade prevaleça e não a nossa. Queremos que a Tua vida seja manifesta em nós. Queremos que o Senhor realmente tire o nosso eu, o nosso caminho, e que prevaleça o Teu querer. Nós oramos crendo no nome do Senhor Jesus.